salve amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, mas também aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a este canal Conexão Espírita. Quem vos fala aqui nessa encarnação é Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui por mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar nossa prática do Evangelho no lar. E antes de darmos início ao nosso Evangelho, como de costume, precisamos pedir aquelas coisas de YouTube, que seria, primeiro, se inscreva no canal, importantíssimo para o YouTube entender que o canal é relevante e distribua para o maior número de pessoas. Da mesma forma, o like, não deixe para dar o like no final, dê o like agora, porque senão no final você esquece ou como muito não assiste até o final. Então já deixa o like agora, que também é importante para o YouTube entender que o vídeo está sendo relevante e possa distribuir para o maior número de pessoas. Compartilhamento, compartilha aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Você faz o vídeo ir mais longe, furar a bolha do espiritismo, furar a bolha de pessoas que estão procurando sobre o espiritismo. E aí talvez, por tabela, você vai estar ajudando alguém que esteja perdido, que esteja procurando respostas. Então, compartilha aí em todas as suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Tá bom? Tem um tal de comentário aí embaixo. Vamos usar ele com afinco, vamos usar ele com força. Comente, dúvida, sugestão, crítica, fiquem à vontade. Isso dá engajamento para o canal. Então, utilize ele da melhor forma. Vocês fazem muito isso no Instagram e no Facebook. Vamos fazer também no YouTube, por favor. E tem um sininho aí perto do botão de inscrição. Mete o dedo dele, que aí você vai ser notificado de toda a nossa movimentação aqui nesse canal. Se você vai realizar o Evangelho no lar aí na sua casa, vai lá, separa aí o seu copo, a sua garrafinha com água, para que ao final a espiritualidade fluidifique essa água, colocando ali o que você está precisando para passar pelas turbulações aí que estão presentes no momento aí da sua vida, tá bom? Lembrando que se você convive com alguém, você pode colocar um copo ou uma garrafinha para cada pessoa, porque aí a fluidificação da água é direcionada de acordo com o que cada um está precisando ali no momento, tá bom? E se você estiver sentindo que você está desejando aí, ou você precisa enviar alguma oração, alguma vibração para aquela pessoa que está aí, né, martelando no seu pensamento, tá bom? Você pode fazer isso da seguinte maneira: você vai pegar o seu caderno, a sua agenda, um pedaço de papel que você preferir, e você vai colocar o nome desta pessoa, tá? Lembrando que se ela estiver encarnada, junto do nome você vai colocar o endereço. Se ela estiver em algum hospital, você pode colocar também o endereço do hospital, tá legal? Agora, se ela já estiver desencarnado, partindo para o plano espiritual, junto do nome, você vai colocar a data do desencarne. E frisando que é importante a gente ter fé e acreditar realmente que essas nossas orações, essas vibrações chegarão até o destino. É isso. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga aqui que se encontra prepare o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estar novamente nessa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco, até aquilo que a gente não está muito afim de ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir, e que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças, e que possa nos usar como canal de bênção, em nome de Jesus. Também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. Se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para darmos início ao nosso Evangelho, como de costume, vamos fazer uma leitura de uma mensagem. E a mensagem de hoje foi escrita por Francisco de Assis. Somos chamados, na verdade, para curar as dores, para unir o que está separado.
e trazer para o nosso regaço aqueles que estão perdidos em seus caminhos. Mensagem de Francisco de Assis. A leitura do Evangelho de hoje está no capítulo 13. Nós vamos ler os itens 7 e 8. Lembrando que a gente faz um resumo, tá? Para não ficar muito cansativa a leitura. E o título é Convidar os pobres e os estropiados. Jesus disse: quando derdes um banquete, não convideis vossos amigos, e sim os pobres e os estropiados. Quantas pessoas só convidam à sua mesa aqueles que podem, como dizem, lhes honrar ou que podem retribuir-lhes o convite? Outras, ao contrário, encontram satisfação em receber seus parentes ou amigos menos afortunados. E quem não os tem entre os seus? É a forma de prestar-lhes um grande serviço discretamente. Estes, sem ir recrutar os cegos e os estropiados, praticam o ensinamento de Jesus. Se o fazem por benevolência, sem ostentação, e se sabem disfarçar o benefício com uma sincera cordialidade. O título já é meio esquisito, né? Convidar os pobres e estropiados. E aí já pode vir na sua mente aí, mas espera aí, eu vou chamar para comer na minha casa quem eu não conheço, pessoas que estão na rua? É que Jesus, como em outras passagens, ele precisava falar por parábolas para que atingisse a todos. É como o banner, né? Aqueles banners de informação que tem na rua. Quando a pessoa que faz o banner quer que aquela informação seja mais atenuante, ela coloca em letras garrafais, com uma cor diferente. E aí é como Jesus, quando ele queria que aquilo ficasse marcado mesmo, ele vinha com palavras para quem escuta achava assim, mas Jesus não era tão bom, não era tão isso, tão aquilo, ele está falando desse jeito. Então, por isso a necessidade de você ler, reler o Evangelho, né? Não só nos escutar, mas pegar e ler, porque cada hora você vai ter um entendimento, cada pessoa vai ter um entendimento diferente, tá? Essa passagem nada mais ela traz você pensar o verdadeiro significado de fazer o bem. E não fazer o bem pensando em algo em troca. Normalmente é da nossa prática, das nossas características enquanto encarnado nesse mundo de provas e expiações, o qual o orgulho e o materialismo embasam a nossa característica, a nossa individualidade, e a gente normalmente, se a gente fala um bom dia, a gente espera um bom dia. Se a gente ajuda uma pessoa a fazer algo, a gente espera o obrigado, ou que ela faça o mesmo, né? Se a gente, acontece muito, você faz uma festa aí para o seu filho, você convida uma pessoa e passado alguns meses a pessoa também faz uma festa e não te convida, e você já fica de cara feia. E esse texto vem trazer o real significado de fazer o bem, de você oferecer aquilo que está exacerbado em você. Não estamos falando só de questão financeira, dinheiro. Isso também é importante, você ajudar o próximo com ajuda financeira, ainda mais nesse mundo que tudo é base de dinheiro, é importantíssimo, tá? Mas também o que é importante, oferecer aquilo que você tem e pode entregar. Você dar o tempo para escutar alguém, você oferecer uma palavra, como eu falei, você dar um bom dia, você disponibilizar seu tempo, talvez num centro espírita aí que fornece alimentação para moradores de rua, você fornecer o seu tempo para ir lá fornecer, ou para poder fazer essa alimentação, e assim por diante. Então, quando Jesus
fala de convidar aos pobres e extropiados para o seu banquete. Convidar, o banquete quer dizer aquilo que você tem, que você pode oferecer. Não que por conta de ele estar falando por parábola, você não pode convidar alguém aí que esteja um pobre, alguma coisa, para você comer na sua casa. Por que não? Aí você estaria fazendo caridade num nível assim alto, né? Alguém que você não conhece, convidar para dentro da sua casa e oferecer comida. Mas não é só isso, tá? Quando ele fala o banquete, o que é o banquete? O banquete ele está te convidando para a sua evolução, está te convidando a sua pátria espiritual. Cada vez que você pratica a caridade, o amor, que é a base de fazer o bem, você vai estar agregando um enorme valor. Você não está fazendo só o bem para quem você está oferecendo, mas em primeiro lugar está fazendo bem a você. Você está exercitando a sua moralidade. Você está agregando valor moral ao seu espírito, o qual é importantíssimo para a sua evolução espiritual, para que você possa galgar degraus aí nos mundos superiores, o que a gente já falou, né, temas atrás, mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração e assim por diante. Para você poder galgar esses mundos e ir para mundos melhores, você precisa evoluir, se evoluir moralmente. E isso só vai ser possível se você deixar as chagas que estão encrunhadas em nosso ser, orgulho, vingança, ódio e assim por diante, tentar diminuir essas chagas e aumentar as coisas boas, né? Empatia, amor, caridade, humildade e assim por diante. Então, analise esse tema por uma outra vertente, qual é o verdadeiro significado de fazer o bem sem esperar nada em troca. Foi aquilo que o Renato falou, né? A gente ainda é tão pequeno, tão pouco evoluído, que a gente só faz as coisas para o próximo, das pessoas próximas, quando a gente tem algo a receber em troca. Senão a primeira coisa que a gente fala é: por que eu vou fazer? Ninguém faz nada por mim mesmo, né? Ninguém tá nem aí pra mim. E a gente ainda tem essa cultura de querer receber algo em troca. E aí essa leitura de hoje, esse tema, ele vem justamente nos mostrar que a verdadeira caridade, ela tá naquilo da gente praticar sem esperar nada em troca, sem esperar holofote, sem esperar aplausos por essa nossa atitude. E aí quando a gente fala ajudar o próximo, a primeira coisa que vem à nossa mente é a ajuda material. E como o Renato já comentou, ajuda é qualquer ato que você tenha em prol de tornar, né, de deixar o próximo bem. Pode ser uma ajuda material, que é bem-vinda em várias situações, mas às vezes a pessoa, ela não está precisando de uma ajuda material. Às vezes ela precisa de alguém que olhe para ela com um olhar de compreensão, né, sem apontar o dedo, com um olhar de sentar ali do lado dela, ver o que ela tem para falar, apenas ouvir, sem, né, colocar a nossa história no meio, ouvir a história da outra pessoa, ouvir as lamentações, deixar ela realmente desabafar, porque às vezes é só isso que a pessoa está precisando. Alguém que ela possa colocar tudo aquilo que ela está sentindo para fora. Às vezes ela não tem ninguém com quem possa se abrir, ela não se sente à vontade, e de repente com uma outra pessoa, né, estando disposta ali, ela se sente liberta, à vontade para abrir as suas emoções e expor ali sem ninguém para julgar, sem ninguém para apontar, né? Então a ajuda que a gente pode oferecer para o próximo não é só a questão da ajuda material, não é só a questão de dinheiro, não é só a questão às vezes de um prato de comida, não só algo físico, mas algo que está ali que muitas vezes a gente não consegue ver,
mas que a gente pode, de repente, se doar, se propor a ajudar aquela pessoa ali, simplesmente com o olhar, simplesmente com o ouvir, né? Às vezes, simplesmente você virar para ela, você tá bem hoje, né? Um bom dia, e não simplesmente esperar com que você faça isso para que seja retribuído, para que as pessoas reconheçam essas suas atitudes. Porque a gente pode pegar o exemplo de Jesus, lógico, a gente não está nem aos pés dele, mas pegar o exemplo de Jesus. Quantas coisas ele fez em prol, né, das pessoas ali mais humildes e quanto ele foi massacrado. Se ele fosse uma pessoa igual a nós, ele se revoltaria e falar, mas eu ajudei tanto e recebi isso em troca. Então a gente tem que se espelhar nessas atitudes de Jesus para com o próximo, realmente praticar a caridade sem esperar nada em troca, sem esperar ser reconhecido, sem esperar que a nossa foto apareça na internet, olha, me ajudei, olha, né, dei o meu tempo ali, doei o meu tempo para ajudar o próximo. Não, fazer no anonimato, ajudar realmente de coração para com o próximo, esperando, né, que essa sua atitude ela se perpetue por várias situações e não somente naquele momento ali. Óbvio, vai ter vezes que a gente não vai estar, né, ali com aquela paciência toda, porque ainda somos meros mortais, mas sempre que você tiver a oportunidade em se doar para ajudar uma outra pessoa, pratique, faça essa ajuda, você vai ver quão bem você fica e faça realmente de coração, né? Não esperando reconhecimento e aplausos. E hoje, com esse monte aí de redes sociais, de meios de comunicação que abrange o mundo inteiro, o que a gente mais vê é pessoas fazendo uma caridade para ganhar curtida. Às vezes a gente vê um vídeo aí, alguém gravando, parando algum pobre, um estrupiado na rua, oferecendo uma ajuda, mas está gravando. Por quê? Porque aí ele vai postar esse vídeo, vai ganhar curtida e consequentemente vai ganhar dinheiro em cima das visualizações. Isso aí é válido? Até o quê? Né? Essa caridade está sendo feita de coração ou ele está pensando no lado financeiro dele? Porque aquela ajuda que ele deu é quase nada perante aquilo que ele vai ganhar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. O tipo de ajuda publicado em redes sociais e assim por diante tem um lado importante, que é o que? Motivar aqueles o qual estão estagnados a também poder promover a caridade, mas não você não pode se auto promover. Não pode ter segundas intenções perante essa sua atitude. É legal o quê? Pô, você viu alguém fazendo uma caridade, você filmar e postar, aí é legal, porque aquela pessoa nem viu que estava sendo filmado, mas se postou pela atitude dela. Isso aí vai servir de exemplo para demais. Agora você se filmar, estou dando tanto de dinheiro, você vai estar ganhando no fundo ali mais dinheiro ainda. Então tome cuidado com este bem que você faça. E aí você vai falar, mas eu tenho vergonha de ajudar as pessoas na rua, de poder oferecer um abraço, de poder parar para ouvi-las. Comece dentro de casa. Primeiro comece com você. Você tem que se permitir fazer o bem a você. Você está perdido? Pare, repense na sua vida. É igual o GPS. Quando você está com o GPS ligado no carro e aí você entra em uma rua, você acha que o GPS, você entrou numa rua errada, o GPS vai parar e vai começar a chorar? Não vai. O que ele faz? Ele para e estabelece uma nova trajetória. Então, você está perdido? Para, não adianta se desesperar. Vê uma nova trajetória para você. Como você está bem, e começa a ajudar as pessoas na sua casa. Na sua casa está tudo legal? Os vizinhos, local de trabalho. Tô
foi evoluindo, sociedade e assim por diante. Você acha que talvez ajudar o seu amigo é um pequeno passo? Não é, é um grande passo. Como a gente falou aqui, você vai estar se ajudando mais do que ajudando aquela pessoa, tá bom? Então o tema hoje, ele é curtinho, ele é simples. O que ficou aí novamente é tomar cuidado com as parábolas, por isso que é necessário a leitura, releitura e assim por diante. O que nós falamos aqui, não podemos bater martelo, é isso aqui, não, porque talvez você vai ler e no seu momento, no seu grau evolutivo, você vai ter uma outra compreensão, ou vai ter essa mesma compreensão. Isso tudo é válido, isso tudo vai agregar coisas boas para a sua reforma íntima. Então sempre faça a leitura do Evangelho, tá certo? Mais alguma coisa? Esse tema traz aí um alerta assim, para a gente tomar cuidado com a nossa soberba, né? Porque quando ela estava comentando, muitas pessoas ajudam porque sabem, né, que vai estar ali gravando, vai gerar likes, curtidas, e aí a gente esquece o verdadeiro sentido da caridade. E nessas situações a gente se perde na nossa soberba. A gente acha que nós somos o maioral por estar ali ajudando, e muitas vezes essa situação ali já foi tudo planejado anteriormente para que rendesse aí vários likes, né? Para que rendesse muitos comentários. Então a gente tem que ficar alerta para o verdadeiro sentido da caridade e ficar alerta para que a gente não se perca na nossa soberba. E se você nunca reparou, repare agora. Pode ver, aquele que tem um poder aquisitivo alto, que é orgulhoso, tem uma soberba, esses normalmente é difícil de ajudar. Agora, o humilde, o mais pobre, normalmente você vê eles ajudando. Você vai numa comunidade, é um ajudando o outro, e às vezes sem condição aqui. Então, o que podemos entender com isso, né? Os pobres e os estupiados entrarão com mais facilidade no reino dos céus, enquanto aquele que tem a soberba lá em cima, que tem o poder aquisitivo, que não sabe administrar aqui nesse plano, o qual o orgulho ainda predomina, esses vão ter uma dificuldade imensa de entrar no reino do céu e fazer parte dessa ceia qual Jesus está convidando. Isso. Então, para concluir, vamos ver o que o Espírito Roberto tem a nos dizer na mensagem que ele enviou. Mensagem do Espírito Roberto. Jesus ensina que o convite de Deus é para todos, mas muitos se consideram ocupados, suficientes ou importantes e rejeitam este convite. Mas já aqueles que o mundo despreza, os simples, os sofredores, os humildes, aceitam com mais sinceridade. São estes que, apesar das dores, estão mais dispostos a acolher o bem e se transformar. Deus não privilegia as aparências, e sim a sinceridade da alma. Sendo assim, aqueles que colocam o orgulho e o materialismo acima da fé acabam se afastando. Já os que acolhem o amor e a humildade tornam-se os verdadeiros convidados do banquete espiritual. Mensagem do Espírito Roberto. Então vamos entrar na oração final. Vocês coloquem aí seus pensamentos, aquilo que lhe é mais conveniente para o momento nas suas orações, tá bom? E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um e pedir que continue a induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio, e pedindo a Deus, a Jesus, que ilumine essa casa, que ilumine a casa de cada um de vocês, que abençoe as pessoas com que há de convivermos, e que ilumine o caminho por onde há de percorrermos, e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E pedimos a espiritualidade que esteja aqui e que esteja aí próximo a vocês,
que possa fluidificar nossas águas para que possamos fazer bom uso durante nossa semana. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Então é isso, vamos ficando por aqui em mais do Evangelho. Faz os negócios de YouTube aí se você não fez ainda, tá? Inscrição, like, compartilhamento, tá? Nos siga nas nossas redes sociais, estamos em todas elas: Facebook, Instagram, TikTok. Conteúdos diários, não só o nosso, mas sobre o Espiritismo, tá? Comece a nos seguir nas redes sociais também. Não meteu o dedo no sininho? Aproveite agora, mete o dedo e comente. Fique à vontade, é o espaço de comunicação entre nós e vocês, tá bom? E ficamos assim. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã sem falhar, trazendo mais um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo para gravar nossa prática do Evangelho no lar. Tenham uma ótima semana, fiquem com Deus, um abraço a todos vocês. Uma semana abençoada para todos vocês, com amor, alegria, fé e gratidão. E aí, não se esqueçam que a gente tem um encontro marcado na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã. Estaremos aqui esperando vocês, tá bom? Um grande abraço, um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.